Hoje o tema é amor e relacionamentos. Mas ontem eu estava preparando esse tema e eu percebi que não estava bom. Eu não estava feliz com o que eu tinha organizado. E fui dormir incomodada com isso. E logo que eu acordei de manhã, eu não sei porquê, abri o Instagram e de cara eu vi 2 posts que falavam sobre a relação entre as coisas quando você mantém a sua atenção sobre algo ou quando você não mantém. Quando você não mantém, a natureza das coisas é que elas se degradem, que elas vão se perdendo no tempo. É que nem ir para academia, fazer 2 meses de musculação e daí deixar de 2 semanas e perder tudo que você construiu. Tudo na vida precisa de uma manutenção. Se você não dá cuidado, você acaba perdendo. Então vai todo mundo para as férias, fica todo mundo bem, feliz, cheio de energia. Quando volta e para de dar atenção para si mesmo, a tendência é entrar no estresse. E agora eu quero falar sobre o segundo post, que falava sobre a ordem do caos. Quando o caos surge, é porque ele quer revelar algo. Ele quer revelar esse invisível. E o invisível é um pouco desse amor que eu queria dizer. Então, esse amor invisível, que é a mãe na cozinha, fazendo as coisas e prestando atenção no barulho das crianças na sala. E daí, chega uma hora que ela perde a paciência, vai lá e dá uma bronca em todo mundo para revelar o caos que essas crianças estavam fazendo. Então, no final, eu percebi que eu voltei ao tema central, que era relacionamento, a relação entre as coisas, além das pessoas, e tudo na vida, e amor, essa força invisível. E esse amor que não necessariamente é aquele amor que a gente conhece, o amor romântico ou fofinho, mas o amor impessoal, que tem que surgir quando as coisas não estão bem. Então, a respiração hoje, focada no coração, vai ser para revelar essa relação entre nós, entre a nossa respiração, que ela acontece de forma invisível, e as batidas do nosso coração, que também fluem de forma invisível. E quando eles estão lá só cumprindo uma função e a gente não dá atenção, eles não ganham a força que eles poderiam ganhar na nossa vida. E eu quero fazer essa experiência com vocês. Então, a respiração focada no coração hoje vai ser só para a gente observar essa relação entre os dois e a potência que isso tem na nossa vida. Então, a respiração sempre começa da mesma forma, sentado, com o corpo alinhado, não precisa estar rígido. Sente que você está rígido, abaixa um pouco o queixo, relaxa, porque toda a conversa do coração para a mente, ela acontece de forma ascendente e pelo nervo vago. Então, eu preciso estar relaxado. O nervo vago é um nervo que os espanhóis falam, fica vagabundeando pelo corpo. E ele precisa estar relaxado para ele fluir bem. Então, eu fico com o corpo alinhado, relaxo os ombros, o pescoço, fecho os meus olhos e começo a dar atenção para o meu mundo interior. Assim como eu fiz ontem de observar que o tema era bom, mas o que eu estava fazendo não estava do jeito que eu gostaria. Eu estava observando internamente o que eu pensava. Então agora vocês observem como vocês acordaram hoje, como você está se sentindo, o que você traz que está te incomodando ou que não, que você gostaria só de observar. E daí, compreendido o seu momento, você foca a sua atenção na área do coração. Eu particularmente gosto de colocar a mão sobre o meu coração. E você respira, deixando o ar fluir de dentro para fora da área do coração. De dentro para fora da área do seu peito.
E respirando cada vez mais calmo e profundamente, você encontra um ritmo que é só seu. E nesse ritmo, você pode encontrar o seu ponto neutro. E se por acaso você estava incomodado com algo antes, e talvez agora isso acelere o seu coração, apenas observe, sem se impressionar, e observe também se os 2 pés estão plantados no chão. Encontra nesse ponto neutro um relaxamento completo, nem que seja um relaxamento do observador. E assim você vai observando a sua natureza intrínseca. Aquela que existe sem você observar. E quando você estiver pronto, volte sua atenção ao externo. Hoje o tema era amor, mas aquela força invisível, que não necessariamente é o amor fofinho, e relacionamentos, mas a relação entre as coisas. E na respiração a gente parou para observar a relação entre nosso coração e a nossa respiração, que acontecem de forma invisível. E que quando a gente dá atenção, a gente tem a chance de entrar em contato com a essência do nosso ser, com a natureza da nossa vida. E que geralmente a gente tem quando a gente está de férias, quando a gente está bem, quando a gente está dando atenção para nós mesmos. E o tema inicial era esse. Quando eu dou atenção para algo e mantenho essa atenção, eu consigo me manter conectado com essa natureza nossa. E existe, independente da gente aprender na escola ou na vida, uma relação muito próxima entre a respiração e o coração. E essa natureza intrínseca. A respiração, ela ajuda eu acessar memórias, e elas não precisam ser memórias traumáticas, elas podem ser memórias afetivas. E essas memórias, essas imagens, elas podem energizar o meu corpo ou mostrar algo que não está legal e que eu preciso resolver. E o coração, quando a gente tem consciência da potência dele, ajuda a modular essa energia, porque ele libera também neurohormônios, tanto cortisol, que dá energia para algo, como o DHEA, ocitocina e outros. E faz com que a gente possa criar novas perspectivas sobre um ponto de vista que às vezes não está mais funcionando para mim. Bom, essa foi a live de hoje. Ela é rapidinha, porque o objetivo é falar um pouco sobre como a observação da vida natural, ela pode, em poucos minutos, daí eu utilizei a respiração focada do coração, em poucos minutos podem te levar a um estado de centramento, a uma natureza mais essencial de nós mesmos e trabalhar o dia para ele ser melhor, mais tranquilo. Não significa ficar em estado búdico, significa manter a calma e a paz interna para que mesmo que o caos aconteça, você consiga colocar ali a sua impressão, mostrar a que veio. Se conhecer alguém que pode se beneficiar com essa respiração, te agradeço se você compartilhar com essa pessoa. Amanhã eu estou aqui por volta das 6:30 da manhã para fazer um novo tema e uma nova respiração.